Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver um problema de condução unidirecional em estado estacionário aplicando o método das resistências. E a geometria desse exercício vai ser em coordenadas cilíndricas. Então vamos ler o enunciado. Uma casca cilíndrica de cobre, então com condutividade térmica 400 watts por metro Kelvin, raio interno de 2 centímetros e 8 centímetros de espessura, é colocada dentro de uma outra casca cilíndrica de aço, essa característica, esse tipo de aço aqui, com condutividade térmica de 63,9 watts por metro Kelvin, raio interno 10 centímetros e 5 centímetros de espessura. Então, percebam que ele deu as características das duas cascas cilíndricas, lembrando que uma está dentro da outra. A de cobre está dentro da casca cilíndrica de aço. Sabendo-se que a temperatura da face interna da casca de cobre é 80 graus Celsius e a temperatura da face externa da casca cilíndrica de aço é de 30 graus Celsius, pede-se determinar o calor trocado no conjunto. Então, percebam, pessoal, que o exercício ele não deu o comprimento do cilindro, né? Então, nós vamos conseguir calcular a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento do cilindro. E a temperatura da interface. Então, ele deu a temperatura das superfícies mais externas, né? E quer que a gente calcule a temperatura da interface entre os dois materiais. Percebam também, pessoal, que aqui ele não deu nenhuma informação sobre convecção acontecendo interna ou externamente. Então, o nosso circuito térmico vai iniciar na temperatura mais alta conhecida, que é a interna da casca de cobre, e vai até a mais externa, que a gente conhece também, que é 30 graus Celsius. Bom, pessoal, então aqui nós temos o nosso desenho, né? A casca de cobre foi colocada dentro da casca de aço, certo? Foi dado, então, as temperaturas desta superfície, certo? Que é a superfície mais interna. Eu vou chamar ela de T1, tá? Que está a 80 graus Celsius. E essa temperatura mais externa, que é da casca de aço, eu vou chamar de uma T2, que está a 30 graus Celsius, certo? Confirmar só a temperatura, isso. A externa 80, a externa 30, a interna 80, perfeito, é isso mesmo, certo? Então, se a gente fizer um corte aqui perpendicular a esse cilindro, a gente vai ter esta imagem que nós temos aqui. Então, lembrando que aqui a gente tem a casca de cobre e externamente o aço, né? Então, nós temos, foi dadas condutividades térmicas, né? Então, a condutividade térmica do aço é 63,9 watts por metro Kelvin e a condutividade térmica do cobre é 400 watts por metro Kelvin. Então, nós temos a propriedade desses materiais. Também nos foi informado, pessoal, o raio interno dessa casca de cobre e as espessuras das nossas cascas cilíndricas. Então, vamos relembrar aqui o que ele fala no texto. Então, a casca de cobre tem raio interno igual a 2 centímetros e 8 centímetros de espessura. Então, vamos colocar aqui o nosso raio interno, tá? Vamos chamar de R1. Então, o nosso R1 é o raio interno, que é 2 centímetros, certo? Essa dimensão aqui da casca de cobre é 8 centímetros, certo? Então, pessoal, se a gente
escrever aqui o raio 2, que vai dar aqui na interface, o raio 2, então vai ser 2 centímetros mais a espessura, certo? Então, o raio 2 é igual a 10 centímetros. Muito bem, pessoal. O que ele fala, então, da casca de aço? Vou retomar a leitura ali para a gente interpretar e encontrar o raio 3. Ele diz que a casca cilíndrica de aço tem raio interno 10 centímetros. Tá correto, né? O que a gente acabou de escrever aqui é o raio 1 mais a espessura da casca de cobre. Então, tem 10 centímetros de raio interno, a casca de aço. E espessura de 5 centímetros. Então, nós temos essa espessura aqui da casca de aço, que é 5 centímetros. Ou seja, se a gente for colocar o nosso R3, que é o nosso raio mais externo, ele vai ser o R1 mais a espessura 8 centímetros, mais os 15 centímetros, certo? Então, o meu R3 é 15 centímetros. Então, é importante a gente fazer essa interpretação aqui. Muito bem, pessoal. Então, para a gente começar a resolver esse problema, nós temos que descrever as nossas hipóteses, né? Então, vamos começar a escrever aqui as hipóteses que são válidas para a gente começar a resolver. Pessoal, então nós estamos resolvendo problemas ainda em estado estacionário. Então, essa vai ser a nossa primeira hipótese. A segunda, pessoal, é um tubo, né? Então, é uma casca cilíndrica, então, coordenadas cilíndricas. Então, isso é importante da gente identificar para nós retomarmos a equação da resistência condutiva em coordenadas cilíndricas. Pessoal, vamos considerar que as propriedades físicas são constantes, fazendo então com que o nosso K, a condutividade térmica, então se não muda pressão, a nossa condutividade térmica aqui do aço e do cobre serão constantes também, tá? Pessoal, vamos considerar que não há geração de energia, então não tem nenhuma resistência, não tem nenhuma conversão de energia em energia térmica, né? Então, sem geração de energia. Vamos ver se precisa de mais alguma coisa. Acho que inicialmente com essas hipóteses nos permite resolver, né? Sem geração de energia, então é uma hipótese básica para a gente poder utilizar o método das resistências para resolver esse probleminha. Pessoal, então por essa equaçãozinha aqui que nós deduzimos, nós sabemos que a resistência ao transporte é a força motriz dividido pela taxa. Então, para a gente resolver a letra A do problema, deixa eu só retomar. Então, a letra A do problema, ele está pedindo a taxa, o calor trocado, e como a gente não tem o comprimento, né, não foi dado aqui esse comprimento do cilindro, nós vamos dizer que ele é L, então nós vamos fornecer essa taxa por unidade de comprimento do cilindro. Então, para resolver esse problema, pessoal, nós podemos usar essa equação, né? Então, a taxa trocada na direção radial, então o fluxo é unidirecional em R, né? Podemos até colocar essa hipótese aqui. Então, nós conhecemos a temperatura interna e externa. Então, a interna é maior que a externa. Então, eu vou ter um fluxo aqui na direção radial, né? Saindo aqui na direção positiva do raio, certo? Em direção da menor temperatura, né? Então, nós vamos poder usar esta equação do método das resistências para resolver o nosso probleminha.
Então, a nossa taxa, o calor trocado, vai ser a força motriz, que é o meu TS1 ou T1 ali, que eu chamei, né? Menos a TS2, dividido pela resistência. Pessoal, nós temos materiais diferentes, então vai ser pela resistência total. Vamos ter que achar a equaçãozinha para calcular a nossa resistência total. Antes da gente falar especificamente das resistências, pessoal, vamos desenhar o nosso circuito térmico, né? Então, a gente tem condições de desenhar o nosso circuito térmico. Então, ele vai iniciar na maior temperatura e vai terminar na menor temperatura conhecida. A maior temperatura é 80, que está interna, e a menor é 30, que está externa. Então, desenhamos aqui o nosso primeiro ponto de temperatura, que é a nossa T1. Então, se a gente caminhar na direção crescente aqui do raio, né? Então, aqui é onde a gente tem a nossa T1. Então, se a gente caminhar nesta direção, pessoal, o primeiro material aqui é o cobre, e é um material sólido. Então, nós vamos ter uma resistência, a transferência de calor aqui vai acontecer por condução. Então, nós vamos ter uma resistência a esta condução, né, para o material cobre. Então, nós vamos ter a nossa primeira resistência aqui, que é condutiva, né? Resistência condutiva do material cobre, certo? Aí atingiu a temperatura interna, que é, nós estamos aqui. Aqui eu tenho uma temperatura interna que a gente não conhece, né? Bom, continuando na direção do fluxo, nós chegamos aqui na espessura do material aço. Então, a transferência de calor aqui vai acontecer por condução, portanto, nós vamos ter uma resistência a esse material aço, ao mecanismo de condução, até atingir a temperatura mais externa, que tá aqui fora, né, que a gente conhece, que é a nossa T2. Então, aqui no meio é a nossa temperatura interna, e aqui embaixo nós vamos ter uma resistência condutiva ao aço, certo? Importante, não terminamos ainda o nosso circuito térmico, é importante que a gente indique no circuito térmico qual é a direção do fluxo. Então, o fluxo está na direção da maior para a menor temperatura. Então, o nosso fluxo radial está nesta direção, indicada aqui no circuito térmico, certo? Muito bem, pessoal. Então, pelo circuito térmico, nós identificamos que as nossas resistências foram colocadas em série, né? O circuito está demonstrando que as resistências estão em série. Então, para a gente achar a resistência total, é só fazer o somatório das duas resistências. Bom, pessoal, então conhecendo a equaçãozinha para resistência térmica condutiva em coordenadas cilíndricas, que é o ln do raio maior pelo raio menor, dividido por 2π, L, o comprimento do cilindro, vezes a condutividade térmica do material, nós conseguimos calcular a nossa resistência total. Então, pessoal, vamos começar pela casca cilíndrica de cobre, certo? Então, nós temos o ln, então, o raio externo da casca de cobre é 10 centímetros, portanto, 0,1 metros. E o raio interno da casca de cobre, que é o R1, é 2 centímetros, então, 0,02 metros, dividido por 2π. A condutividade térmica do cobre é 400 watts por metro Kelvin, vezes o comprimento L, que a gente não conhece, mais a resistência da casca de aço. Então, vai ser o Ln. O raio mais externo da casca de aço é o nosso R3, que era 15 centímetros, então 0,15 metros.
E o raio mais interno da casca de aço é 10 centímetros, então 0,1 metro. Dividido por 2π, a condutividade térmica do aço 63,9 watt por metro Kelvin, vezes o comprimento que a gente não conhece. Pessoal, então se a gente fazer todas essas continhas aqui, a nossa resistência vai dar 1,65 vezes 10 a menos 3, dividido por L, né? Então, sobrou esse L nos dois termos de resistência aqui, metro Kelvin por watt. Então, agora, pessoal, a gente consegue calcular qual é o calor trocado. Então, a taxa na direção radial é a força motriz, T1 menos T2, dividido pela resistência total. Então, o meu T1 é 80 graus Celsius e o meu T2 é 30 graus Celsius. Então, percebam, pessoal, que aqui eu não fiz a conversão para Kelvin, né, da temperatura, porque é uma diferença de temperatura. Então, se eu somar 273 para transformar em Kelvin o T1 e somar 273 no T2 para transformar para Kelvin e fazer a diferença, o valor da diferença vai ser o mesmo em graus Celsius e em Kelvin, certo? Então, eu não vou fazer essa conversão aqui. Resistência total é 1,65 vezes 10 a menos 3 dividido por L, metro Kelvin dividido por watt. Então, pessoal, eu vou cortar esse grau Celsius com esse Kelvin em função dessa diferença de temperatura aqui. E fazendo essa continha, esse resultado vai ser 30,3 vezes 10 a terceira watt. Antes de colocar a unidade aqui, então, esse 1 sobre L, ele vai passar aqui multiplicando, então, L, né? A unidade, watt por metro, correto? Ou, se eu quiser colocar esse 10 a terceira quilowatt por metro, também tá certinho. Então, eu posso dizer, se eu passar esse L dividindo, o calor trocado na direção radial por unidade de comprimento do tubo vai ser 30,3 vezes 10 a terceira watt por metro. Então, aqui nós temos a nossa letra A respondida. Muito bem, pessoal. Na letra B, então, vamos resolver a letra B. Ele pede qual é a temperatura interna ali das cascas cilíndricas. Então, para isso, vamos olhar novamente para o nosso circuito térmico. Então, eu vou desenhar ele aqui de novo, só para a gente relembrar. Então, aqui eu tenho a minha temperatura T1, a temperatura interna, a T2, a resistência condutiva do cobre, a resistência condutiva do aço, certo? E a direção do fluxo está na direção da maior para menor temperatura. Muito bem, pessoal. Então, se o nosso circuito térmico está em série, o mesmo fluxo vai passar por qualquer posição aqui dentro do nosso circuito. Então, portanto, a taxa em qualquer posição é a taxa que a gente acabou de calcular. Então, pessoal, eu posso usar esse valor da taxa e calcular, resolver ou pela metade aqui do lado esquerdo ou pela metade aqui do lado direito para achar a temperatura interna. Posso usar, então, que taxa é igual a temperatura T1 menos a temperatura interna dividido pela resistência condutiva do cobre, ou a taxa também, essa que a gente acabou de calcular, é a temperatura interna menos a T2, dividido pela resistência condutiva do aço. Posso usar qualquer uma dessas equaçõezinhas ali, certo?
Então, só relembrando, a gente já calculou essa resistência do cobre ali, né? Então, é só pegar aquela parte e resolver. Eu vou colocar o valor só dela aqui, 6,4 vezes 10 a menos 4 dividido por L, né? Metro Kelvin por watt. Então, eu vou refazer, vou usar a equaçãozinha 1 ali, tá? Pra gente encontrar. Então, eu tenho que taxa vezes a resistência condutiva do cobre vai ser igual a T1 menos a temperatura interna, certo? Então, passando a temperatura interna para o outro lado, positivo, eu vou ter que T1 menos taxa vezes a resistência térmica condutiva do cobre, vai dar a minha temperatura interna, certo? Então, eu vou colocar os valores aqui. Agora, pessoal, acho que é interessante converter para Kelvin, tá? Só para não ficar... e o resultado da temperatura interna também vai ser Kelvin, então só somar o 273 aí, para não ter confusão, tá? Na hora das unidades. Então, a temperatura interna, só vou montar o probleminha aqui, é 80 mais 273, que vai ser 353 Kelvin, menos a taxa que a gente calculou foi 30,3 vezes 10 a menos 3 watt por unidade de comprimento. A resistência ali só do material cobre é 6,4 vezes 10 a menos 4 metro Kelvin por watt, né? Então, vamos colocar aqui em colchetes. Essa unidade de metro vai cortar com essa unidade de metro, o watt vai cortar com o watt, vai sobrar só Kelvin, unidade de temperatura. Então, fazendo essas continhas, nós vamos chegar em 333,6 Kelvin, ou em graus Celsius, né? Essa temperatura é 60,6 Kelvin. Ok? Então, pessoal, é bem tranquilo de resolver. Resolvemos esse probleminha em coordenadas cilíndricas, aplicando o método das resistências, para calcular a taxa e para calcular a temperatura interna, então, entre as duas cascas cilíndricas.